Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês no nosso curso de grego. E a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar alguns assuntos bastante interessantes. Vamos começar com esse assunto aqui, o adjetivo, o seu uso atributivo e o uso predicativo do adjetivo, tá bom? Isso é uma dinâmica que nós precisamos ter e entender porque isso é muito comum, esse uso gramatical, morfológico, sintático na língua grega, então, do Novo Testamento. Então, você vai ter exatamente essa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Nosso canal tem muito conteúdo na área de teologia, de fé reformada, mas também de exegese, tanto de grego quanto de hebraico. Nós damos aulas de grego e de hebraico aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, compartilha com os seus amigos, se você gostou do conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, compartilha com seus inimigos. E vamos embora para o nosso vídeo, tá bom? Muito bem. O uso atributivo do adjetivo, né, por assim dizê-lo, né? É bom lembrar que existem posições atributivas estabelecidas na língua grega e a gente tem a primeira posição atributiva chamada aquela atribuição, né, aquela posição com um artigo presente. Esta posição geralmente é assim grafada, tá? Ela vem com um artigo, depois vem um adjetivo e depois vem um nome. Assim nós temos a seguinte expressão aqui, ó. Rho agathos basileus, né? Então, você tem o bom rei, né? Você tem lá o artigo rho, tá vendo? Nominativo. O adjetivo agathos, né? Que é bom, é um adjetivo. Basileus, que a palavra é o nome rei. Então, este tipo é muito comum na própria língua grega. Por exemplo, Mateus capítulo 5, capítulo 4, verso 5 diz terragiam polin, né? Artigo, tem no acusativo, hagiam, o adjetivo também no acusativo. Lembrando, né? Adjetivo quanto substantivo também concorda com o seu artigo, né? O artigo concorda com o substantivo no seu caso, gênero e grau, ok? Então, isso é bem interessante você ter isso dentro da sua mente, né? Caso e gênero, né? Caso e gênero se concordam dentro do aspecto do artigo, né? Então, Terragian Polim, a santa cidade, né? Lucas 6,45, Rho agathos anthropos, né? O bom homem. Notar aqui, o bom homem. Então, esse é o uso atributivo do adjetivo. Ele atribui, o adjetivo atribui algo ao substantivo, mas dando uma ênfase ao adjetivo, ok? Muito bem. O uso atributivo do adjetivo na posição atributiva, na segunda posição atributiva, que é com o artigo presente ainda. Esta posição é assim organizada. Você vai ter lá o artigo, depois você vai ter o nome, depois você ter o adjetivo indicando maior ênfase, ok? Novamente a mesma frase, agora você tem Rho basileos, Rho agathos. Isso é muito comum também na língua grega, tá? Então, Rho basileus, Rho agathos, o bom rei. Esse tipo também é muito comum na língua grega do Novo Testamento. Ou ainda você pode ter a seguinte construção para dar uma ênfase maior, né? É a mesma frase, Rho basileus, Rho agathos, com uma tradução mais literal, o rei, o bom. Veja no Novo Testamento, Mateus 5:29. Ei ho oftalmos su rodexios, escandalizei-se, né? Então, se o teu olho, aqui a palavra oftalmos, que nesse caso aqui você tem o artigo e o nome oftalmos, su, né, que é o pronome, né, o pronome pessoal, né, pronome possessivo, na verdade, su, o teu, o teu, rodexios, a palavra dexios, dexio aqui é um adjetivo indicando direito, né, o teu direito, se o teu olho, o teu direito, escandalizei, se te faz tropeçar ou te faz escandalizar. Então, se o teu olho direito te faz tropeçar. Você nota aqui que a ênfase está no direito, olho direito, né? Não é apenas olho, é o olho direito. Ok? Um outro ponto que se estabelece aqui é o uso atributivo do adjetivo na terceira posição atributiva quando o artigo está presente, tá, gente?
Essa posição é assim construída. Você tem um nome, depois eu tenho o artigo e depois eu tenho o adjetivo. Esse caso aqui, novamente, a mesma frase. Basileus ro agathos. O bom rei. Ro agathos. O bom rei. Esse tipo é muito comum também na língua grega no Novo Testamento. Ou ainda você vai ter ro basileus, ro agathos, com uma tradução que indica a força nessa relação. Um rei, o bom. Né? Nesse caso aqui você vai ter aqui, ó. Esse artigo aqui não tem aqui, tá, gente? Eu esqueci de apagar esse artigo, mas esse artigo não existe, tá? É essa construção aqui que vale. Então aqui eu tenho aqui Lucas 15, 22. Taxu exenergecate estolente proton, né? Taxo, da palavra taxi, depressa. Aí ele manda exenergate, né? Que é, no caso, exenergate, da palavra energon, trabalho, né? Energon, trabalho. Ou ergon, né? Trabalho. Estolê, né? Então, trazei, a ideia aqui de trazer, né? Energate, trazei, ou a ideia de energia, de força, né? Trazei-lhe a melhor roupa, estolê, toproton, tá vendo? Ó? A palavra proten aqui, proten aqui é a ideia de primeira, trazer a primeira roupa, mas a ênfase que é trazer a roupa, uma roupa qual? A melhor. Então ele usa a palavra proten, né? Tem proten. Ok? Seguindo aqui. Agora, o uso predicativo do adjetivo. É quando o adjetivo é usado na função predicativa. Ok? Você tem a função atributiva, atribuir algo ao substantivo, dando ênfase no adjetivo. E a função predicativa é o adjetivo assumir a função de dar a qualidade ao substantivo. Então vamos lá, posição predicativa. Como artigo presente, esta posição é assim: adjetivo, artigo e nome. Então tem aqui novamente, agathos ro basileus. O rei é bom. O adjetivo parece ser mais enfático na língua grega do Novo Testamento. Ou ainda, agathos ro basileus, tradução, bom é o rei. Uma tradução que indica a força, indica a força a um rei, o bom. No Novo Testamento você tem Mateus 5,9, Makarioi, roi eirenopoi, né? Bem-aventurados são os pacificadores, da palavra eirene, né? Eirene, paz, né? Eirenopóio. Então você tem aqui, bem-aventurados são os pacificadores. Segundo, posição predicativa como artigo presente, esta posição é assim: artigo, o nome mais o adjetivo. Aí você tem a construção, ro basileus agathos, o rei é bom, tá vendo? João 3,33, ro theos alites estin, o Deus, né? Deus é verdadeiro, né? Estin é verdadeiro. Tiago 2,26, repistis coris ergon necra estin, a fé sem obras é morta, né? Você percebe aqui essa relação. Agora, quando não tem um artigo, então aqui você tem um resumo, como está lá na apostila que vocês têm, né? Então, assim, o que acontece quando não tem um artigo? Quando o artigo não está presente ou ausente, o contexto deve decidir se o adjetivo vai ser atributivo ou se ele vai ser predicativo. Observe, por exemplo, pistos doulos, servo fiel, ou doulos pistos, o servo fiel. Então, o contexto que você está lendo no texto grego vai determinar se o uso vai ser atributivo ou se o uso vai ser predicativo do adjetivo, ok? Muito bem. Muito bem. Ok? Vamos seguir aqui. Agora vamos para a prática de leitura em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Você tem aqui essa leitura. Vamos lá, a leitura vai ser essa aqui, ó. Carrimas onta necros, tos
paraptomasi, kaitas hamartiais, entas poté, peripo, perie patesate kata, tu oyona tu cosmu, tu kata, tu arconta, tes exousia, tu aeros, tu pneumatos, us num energontos tais, entóis, riostes, apeteias, enros, cai, reméis, panté, anastrafemen, poté entas, epitimias de sarcos, remom, poiontes de telemato de sarcos, caiton, dainoionho, cai, ementequina, tecna, Fisei, Orguês, Rus, Cai, Roy, Lopoi, né? E ele vos ficou estando vós mostrando delitos e pecados, né? Nós vivíamos na autoridade do mundo, fazendo o espírito deste mundo, né? Andando como filhos das trevas, ou filhos do mal, filhos da ira, né? Filhos da ira. E aí ele coloca aqui o vocabulário, né? Aionios, eterno, heteros, outro, idios, próprio, monos, único, sozinho, micros, pequeno, poneros, mal, ok? Vamos lá, aqui. Chegamos aos pronomes pessoais na língua grega. Nos pronomes pessoais eu vou ter os seguintes pronomes. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, primeira pessoa, nós, singular e plural, né? Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Muito bem. Aqui eu tenho a conjunção adversativa lá, mais, né? O ga é uma conjunção coordenativa, porque o ge é uma partícula encíclica pós-positiva, ou seja, ela acontece depois da frase, ela sempre acontece depois, né? Então, ge. Para conferir a proeminência especial a uma palavra, um fato de pelo menos, o significado é pelo menos. A conjunção adversativa de, mais branda do que a lá, no lugar seguinte, mais, e mais por outro lado. Né? Ego, eu, ei-me, sou ou estou, é o verbo, né? O verbo. Su, tu, u, uk, né? Não. Então essas são as três formas do advérbio de negação. Então vamos lá. No grego eu tenho a primeira pessoa ego do plural, remeis do, desculpem, ego do plural, do singular, remeis do plural. Segunda pessoa su do singular, remeis do plural. Terceira pessoa do singular, autos. Terceira pessoa do plural, autoi. Então agora eu tenho a declinação dos pronomes. No grego, por exemplo, os pronomes, assim como substantivos e adjetivos, são declinados, tá? E a declinação da primeira pessoa de ego, que significa eu, e remes, que significa nós. Então, nominativo, singular, ego, eu. Genitivo, emu ou mu, de mim. Dativo, emoi ou moi, comigo. Acusativo, me, ok? No plural, remes, nós. Rimon, de nós, o nosso. Remim, conosco, por nós, para nós. Rimas, nós, tá? Que é nós. Nos, né? Nos, rimas, nos. A declinação dos pronomes. Os textos a seguir trazem os pronomes da primeira pessoa singular e plural e suas declinações de casos, né? Olá, ego, eimi, ro, teos, Abraão, kai, ro, teos, Isaac, kai, ro, teos, Jacob. O questim, teos, negron, alá, zotom, Mateus 22, 32. Ego, eimi, eu sou, ro, teos, o Deus,
Abraão, de Abraão, Cai, Ró, Seós e Isaac. Isaac, Cai, e Ró, Seós e Jacó, né? Então, e de Jacó. O Questim, este não é Ró, Seós, né? Ele não é Teós, Deus, Necron, de mortos, Alá, mais Zotom, de vivos. Caiei, Egon, em Bet-Zebul, Ekbalo, tu daimonia, Roriu, Remon, em ti, Ekbalossi. Ok? Né? Então aqui, aquelas passagens famosas, né, que nós conhecemos, né, que ele é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, né? E aqui eu tenho a expressão Kai Makari Osestin Roya Ros Rean Me Escândalos Diste en Emoi. Bem-aventurado, né, Macarios, é aquele que não se escandaliza em mim, ok? Vamos lá. Pronomes, aqui declinação da pessoa, da segunda pessoa, su, tu e remeis, vós, ok? Então, nominativo, tu, su. Genitivo, su, de ti, teu. Sói, contigo, por ti, para ti, sé, te. Remeis, plural, vós. Rimon, de vós, vosso. Rimim, convosco, para vós, né? Por vós e para vós. E remás, vos. Os textos a seguir trazem os pronomes da segunda pessoa singular e plural e suas declinações, ou seja, os seus casos. Apócrites de Simon, Petros e Pen, Surei, Ró Christos, Ró Rios, tu teu, tu sontos, né? Então, e respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Muito bem. Aqui, Cai eperotesen autu Ró Pilatos, Surrei Basileus, tu Iaiodor, Rode apócrites autor legei sulegais, né? E interrogou Pilatos, e Pilatos o interrogou, né? Cai perotessan autor Ró Pilatos, né? Então, e Pilatos interrogou, sué, Ró Basileus, tu és o rei dos judeus. Nota aqui, ó, o ponto e vírgula aqui, tá vendo? Esse ponto e vírgula aqui é uma interrogação na língua grega. A gente viu isso lá na frente, né, na última aula. Rodé apócrites, né? Então ele respondeu-lhe ele, sulegais, tu dizes. Aqui o ponto, tá vendo? Pode indicar 2 pontos, ou uma vírgula, né? 2 pontos, ou ponto e vírgula, ou ponto final, né? Sulegais, tu dizes. Então chegamos agora, aqui tá meio difícil aqui, viu gente? Aqui a câmera pegou legal. Só para vocês terem a noção aqui, tá? A declinação da terceira pessoa, que é autós, ele, aute, ela, autor, ele, que aqui é o neutro, autói, eles, altai, eles, altar, eles, né? Possui 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Eis a declinação da terceira pessoa na língua grega. Ok, terceira pessoa na língua grega. Então lá, singular, né? Ok, singular e singular. Plural e plural. Então lá, autós, ele, autor dele, autor com ele, para ele, auton lhe. No feminino, aute, ela, autes dela, aute com ela, por ela, para ela, auten lhe. Neutro, aute, autes, aute, auten.
Plural. Autói, eles, auton, deles, autóis, com eles, por eles, para eles, autus, lhes. Feminino. Autai, plural, elas, auton, delas, autais, com elas, por elas, para elas, autas, lhes. Agora o neutro plural. Altar, auton, autós e altar. Lembrando que esses dois aqui, altar e altar, é o contexto que vai determinar quando é nominativo, é o neutro nominativo ou é o neutro acusativo, ok? Está no neutro acusativo, né? Função lá, sintática. E aí vamos entrar na morfologia do verbo na nossa próxima aula e aguardem por ela. Nos vemos na nossa próxima aula com a morfologia verbal.